Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo aqui na CBN. Mundo Corporativo de hoje, que recebe Luciano Salamacha, professor, doutor em administração e consultor empresarial. Seja bem-vindo, Luciano, bom dia. Bom dia, Donato. Bom dia, os amigos da CBN. Luciano lançou recentemente o livro Stake Hand. E nele o professor traz 5 passos para solucionar problemas do dia a dia. Voltando para o mundo corporativo, como isso se aplica, hein? Posso dar uma guinada na carreira a partir desses 5 passos? E se ela estiver estagnada, é possível também buscar uma alternativa em cima desses 5 passos, desse stake hand? Vale tanto para principiantes quanto para profissionais experientes? Para responder essas questões para você, o professor Luciano Salamacha está aqui. Professor, o que é exatamente esse método stake hand, hein? Donato, o método stake hand é baseado em neurociência. E alguns fundamentos da neurociência, que no começo estavam focados muito mais no campo da medicina, de estudar o sistema nervoso e entender como poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, foi levado para o mundo da gestão, e isso cada vez mais a gente está entendendo como que funciona o cérebro, como que funcionam as decisões e como a gente pode performar melhor dando condicionamento ao cérebro, dando direcionamento para as pessoas. Então, a primeira coisa que fundamenta esse método é o método do foco, a necessidade do foco. As pessoas hoje se auto-intitulam multitarefas. Eu sou capaz de fazer 15 coisas. Não, eu sou capaz de parar 15 coisas muito rápido e começar outras 15 coisas muito rápido. O ser humano, ele não faz 2 coisas ao mesmo tempo, ele faz uma série de coisas de maneira interrompida. E quando você começa a trazer no mundo corporativo para as pessoas um pouco mais de foco, um pouco mais de manutenção desse foco e um condicionamento, o que significa a recorrência do hábito, você tem uma performance superior. Então, esse método é baseado em neurociência, que diz o seguinte: simplifique, menos é mais. Menos é foco, menos é performance. E quando esse mundo exige que você tenha mais ações e menos foco? Porque hoje em dia, muitas vezes, você tem muitas atividades tendo de ser realizadas no chamado tudo ao mesmo tempo agora. Como é que eu me viro? Aí eu tenho que escolher qual é a minha prioridade? Se você observar, você tem sempre atividades primárias, Tá. que essas você mantém o foco, e as secundárias de sustentação. Por exemplo, você está indo, dirigindo no trânsito e você está focado em chegar a um determinado local. O teu objetivo é esse. Mas, em paralelo, você resvala o olho e observa se o trânsito ali está difícil, se tem alguém dando com uma sirene para você sair da frente, se o farol está fechado. São atividades secundárias. Essas atividades secundárias, normalmente a gente executa, inclusive, de maneira inconsciente. Eu não preciso pensar É em automático. parar. Exatamente. Eu não preciso raciocinar sobre isso. E o meu raciocínio, ele tem que estar justamente direcionado para aquilo que eu preciso manter o foco, a linha. Então, eu quero ouvir a rádio. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Se eu vou mudar o rumo, se eu vou pegar a faixa da direita, da esquerda, se o sinal vai fechar, deixa fluir, que isso, o meu preparo já está pronto. Passando isso para o mundo corporativo, antes de você explicar exatamente o que é o stake hand, tem ações que eu consigo ligá-las no automático no mundo corporativo? Perfeito. No dia a dia? Perfeito. E isso é um grande ponto e é a base, inclusive, da matriz. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, eu faço essa simulação que estou dando numa aula em que eu brinco com as pessoas. Quanto que é 2 mais 2? 4. 10 mais 10? 20. 50 mais 50? 100. 321 mais 432 vezes 821. Uau, não, aí peraí, eu tenho que fazer conta. Exato. Então, isso é muito legal, porque um psicólogo, Daniel Kahneman, em 2002, ganha um prêmio Nobel de Economia. Um psicólogo ganha um prêmio Nobel de Economia quando mostra que o ser humano, ele tem uma teoria que você tem 2 sistemas. Um sistema 1, completamente intuitivo, completamente de resposta rápida e sem um raciocínio prévio, que é o 2 mais 2 igual a 4, que já está incorporado e você não pensa para responder. E um sistema 2, mais sofisticado, que requer mais tempo, porque eu preciso estruturar uma linha de raciocínio. No mundo corporativo, eu tenho reações que eu posso incorporar no sistema 1. Estilo: não reaja com tanta raiva quando um cliente te ofender. Reaja com mais inteligência numa negociação. Se o cliente já disse não, aproveite para tentar conquistar alguma coisa que ele está disposto a te entregar. Reverta algo negativo em positivo. E uma das formas de fazer isso é usar uma frase que eu adoro. É o que tem para hoje. Essa frase elimina estresse de muita gente. É o que tem para hoje.
Ah, mas eu podia. Não, é o que tem para hoje. Os recursos que a gente tem são esses. E no mundo corporativo, nos últimos 2, 3 anos com a crise, esse condicionamento fez com que as pessoas jogassem para o sistema 1, para aquele sistema de resposta inconsciente e automática, uma série de questões, de reações mais resilientes, que suportam mais pressão. O é o que tem para hoje não elimina o pode ser melhor, né? Não, de maneira alguma. Tá. O é o que tem para hoje significa o seguinte: eu vou ter que trabalhar só com isso e vou parar de questionar se eu tivesse mais recursos, aquela história, né? Se eu tivesse, eu também chamo isso de terra da latinha. Lá tinha que ter feito isso, lá tinha que ter feito aquilo. A terra da latinha não paga conta. Você, num conselho de administração onde eu participo, a gente tem que discutir o seguinte: que recursos eu tenho hoje? Pode ser melhor? Pode, mas com o que eu tenho. Porque senão as pessoas condicionam um desempenho futuro a uma variável que não está na mão delas. Que ela não tem controle. Exato. E essas variáveis incontroláveis, na verdade, viram o que a gente chama, é chamado na psicologia de autossabotagem ou o autoengano. Quer dizer, eu crio agora uma desculpa para justificar aquilo que eu já sei que eu não pretendo fazer. E aí eu finjo que eu queria, mas que não pude. Muito bem. Agora, Luciano, como é que você chegou a esse método, o Stake Hand? E como é que ele funciona explicitamente? Bom, Nonato, em primeiro lugar, quando a gente fala de um método em ciências sociais, onde está a administração, a gente não está falando de um laboratório que alguém fica manipulando químicos e cria uma fórmula nova. A gente está falando de experiências no mundo empresarial que você sintetiza e cria um método capaz de replicar. Então, o Stake Hand nasceu a partir da observação que eu tive em alguns clientes, em algumas empresas, de estimular as pessoas a ter algum tipo de comportamento padrão. Esse comportamento padrão, ele pode ser sintetizado pelos dedos das mãos. E isso foi o primeiro ponto interessante do aspecto neurocientífico. Quando você restringe a 5 pilares que estão ligados ao teu dia a dia, porque dos 5 sentidos, 4 estão na tua face. Tá. Somente a sua mão é que é um sentido que não está ali na tua cabeça. Significa o seguinte: você usa a tua mão para fazer conexões, você usa a sua mão para se expressar. Os surdos mudos têm... Os italianos, então, se expressam o tempo inteiro com a mão. Italiano com a mão amarrada não fala. É isso. E basicamente, o contato, você estabelece conexões, você afasta pessoas, você traz pessoas para perto usando as mãos. Se eu conseguisse agora conectar o contexto da mão, o conceito da mão, com princípios que levassem as pessoas a uma performance melhor, eu teria um método. E eu passei a experimentar ele. Então, a primeira coisa relevante é a gente criar analogismos, metáforas, para que fique lúdico e fique fácil das pessoas fixarem conhecimento. O conhecimento é a mesma coisa aqui na rádio. Você tem uma obrigação profissional de tornar a sua comunicação fluida e acessível para as pessoas. Você, às vezes, tem entrevistados que se dedicam em mostrar que sabem, mas quanto mais falam, pior é, porque não conseguem expressar de uma maneira fluida. De novo, o menos é mais. Menos é mais, perfeito. E aí, se eu consigo agora estabelecer uma conexão que a pessoa se identifique na vida dela, e eu começo na rádio a convidar as pessoas a fazer isso. A sua palma da mão, ela tem muito mais sensibilidade, e ela é o teu eu interior. Quando você pega um espelho e olha na palma da sua mão, você olha olhando para a palma da sua mão. Isso. Aliás, quando você não está bem, você se encolhe, você fecha os dedos, porque você quer olhar para dentro para ver aonde que eu posso me recuperar, aonde eu posso me levantar. Esse eu interior, ele tem um outro lado, que é o teu eu exterior, que é as costas da sua mão, que tem menos sensibilidade, menos flexibilidade, inclusive tem garras para você lutar. Isso é importante para dizer a um profissional o seguinte: se você quer realmente ter um procedimento profissional, saiba separar esse lado profissional do teu lado verdadeiro, daquelas brincadeiras íntimas, daquele excesso de liberdade no ambiente corporativo. Você pode ser você, mas você tem que harmonizar com esse ser profissional. A tua função exige um personagem. E quando você assume esse personagem, você começa a não viver mais essa dicotomia como um problema. Quem eu sou? Não, eu sou um profissional. Eu sou um radialista que nesse momento estou conduzindo uma entrevista, tenho uma postura a apresentar. Não necessariamente eu preciso estar assim falando com a minha esposa em casa. Claro. E é esse o sentido principal. Depois, a gente mostra para as pessoas que se eu usar cada um dos dedos da mão como um elemento de fixação mnemônica, que volte, que recorra para ele e que tenha principalmente significado. Ou seja, eu consigo entender que aquilo tem uma conexão direta a algum tipo de conhecimento. 2, que eu reconheça a validade, que eu reconheça, portanto, que isso agrega algum tipo de valor e que eu reconheça a aplicabilidade, que eu conecte o conhecimento à geração daquele valor
eu tenho agora uma matriz que pode auxiliar pessoas e empresas. Cada dedo seria uma habilidade? Exatamente. Um foco na vida das pessoas. Isso aí se liga com o cérebro, então. Completamente. O teu cérebro está o tempo inteiro buscando padrões. É meio que o comandante dessas ações ou não? Sim. Tá. E quanto mais eu colocar essas ações de maneira intuitiva e não necessariamente terem que ser pensadas, eu jogo para aquilo que eu falei no início da entrevista do sistema 1, da resposta automática. Quanto mais quando que eu consigo colocar essas respostas de maneira automática? Quando eu condiciono. É, por exemplo, quando eu aprendo a escovar os dentes quando criança, eu sou forçado pelo meu pai e depois eu já nem lembro mais. As atividades do sistema 1 é quando, por exemplo, você vai num shopping e quando sai diz, onde eu deixei meu carro? Tá. É isso, você não pensou, você não raciocinou para isso. Isso você já faz muito bem. E quando você, agora, estabelece elementos de recorrência, em que a todo momento eu vejo a minha mão e automaticamente o meu cérebro lembra um comando, automaticamente também eu tenho recorrência do foco e eu passo a ter uma performance mais direcionada. Você falou que nós nos vemos na palma da mão, não é isso? E que muitas vezes a gente acaba se fechando. Uma das passagens do livro que eu estava acompanhando, você disse que nós somos o nosso cliente mais difícil. Por que isso? Em cima dessa tua resposta, como superar essas nossas desconfianças em relação a nós mesmos? Então vamos lá. Primeiro, por que somos o cliente mais difícil? Porque a gente é complacente quando é conveniente. Tá. Ou seja, quando eu estou diante de uma situação em que eu, por algum motivo, não me sinto motivado, estimulado a fazer, eu começo a construir uma realidade paralela. Eu começo a pensar desculpas e descartar justificativas. Ou seja, eu começo a dizer assim, puxa, eu teria que ficar até as 3 da manhã e terminar esse trabalho hoje. Aí eu começo a criar desculpas, mas eu quero dormir. Ou então eu quero assistir o jogo, a decisão do campeonato e a minha atividade profissional exige que eu termine isso. Não, mas espera aí, eu tenho direito, eu mereço. E eu começo, na verdade, a fazer um auto-engano. O auto-engano é perigosíssimo. Me auto-sabotando? Isso, exatamente. Eu me auto-saboto. Uhum. O auto-engano é eu criar uma verdade de natureza positiva ou negativa. Por exemplo, eu crio um auto-engano dizendo assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir mesmo, então eu vou desistir agora. Então eu já me sabotei com uma natureza negativa. Auto-engano de natureza positiva. Olha, na verdade eu já fiz muito por essa empresa. Eu posso dar uma relaxada, eu tenho direito a dar uma descansada aqui. É um auto-engano de natureza positiva. Eu estou inflando o meu ego dizendo que eu sou bom, quando na verdade eu deveria manter a performance. Tá, e como é que eu supero essas desconfianças? É possível, não? Sim. Em primeiro lugar, eu tenho que exercer processos chamados de metacognição. Eu tenho que olhar no espelho e começar a entender, conhecer mais o que eu sou. E a matriz justamente leva você a dar respostas para você, não para mim. A grande sacada da matriz é você criar um processo de espelhamento das suas ideias, do seu conhecimento, da sua maneira de pensar e assumir compromissos. Porque uma das coisas que é mais comum no ser humano é eu moldar uma situação, um conhecimento ou até mesmo uma palavra conforme minha conveniência. Você vê aqui na rádio o seguinte, você entrevistou alguém ou hoje em dia a gente vê isso a todo momento. Um político diz, não foi isso que eu disse. Mas foi isso que o senhor disse. Não, não foi isso que eu quis dizer. Ele muda conforme a sua conveniência. Quando você formaliza, quando você escreve, você gera um compromisso. A palavra compromisso é muito interessante, porque ela vem do latim com, junto, e promittere, promessa. Então, um compromisso obriga a ter duas partes, nem que seja eu com o espelho. E prometer ao espelho é a pior coisa que o ser humano quer. Se você observar, um exercício extremamente simples é você pedir para as pessoas para descreverem a si mesmas. E depois pedir para um amigo descrever você. O teu amigo vai descrever a sua face, você vai descrever um personagem diferente. Muito bom. Vou fazer esse exercício. Faz que você vai gostar. Luciano, Stake Hand, 5 passos simples para solucionar qualquer situação no seu dia a dia, é o título do teu livro. Os 5 passos são por causa dos dedos ou não? Perfeito. Como é que a gente define cada um deles? Ótimo. A gente começa pelo polegar. Tá. O polegar é considerado, de uma maneira sintética, é o dedo mais diferente da sua mão. Ele está excluído praticamente dos outros 4. Mas também é o dedo mais valioso. Ele te dá uma coisa que na medicina é chamada movimento de pinça. Esse dedo significa força de vontade. E, Nonato, não é apenas uma palavra, uma expressão. Mas observe o seguinte, que dedo você impregna numa carteira de identidade que é a tua marca pessoal? É a tua força de vontade. É a força de vontade que determina com que 2 profissionais que foram formados na mesma faculdade, trabalham na mesma empresa, tenham performance diferente. A força de vontade na nossa vida é muito importante quando a gente a tem, quando a gente não gostaria de tê-la.
É muito fácil eu te dar uma viagem para o exterior e você dizer, nossa, eu estou louco para ir. Então você não precisa de força de vontade, lá já está lá. Agora você tem que levantar 4 horas da manhã para vir para a rádio. Você tem que ter força de vontade. Uhum. Mas está chovendo, eu tenho que ter força de vontade. Mas eu tenho que estudar para o vestibular, eu tenho que ter força de vontade. E essa força de vontade, ela tem que ser nutrida. Ela tem que ser minha marca pessoal. No ambiente corporativo tem gente que diz, eu não consigo trabalhar com aquela pessoa. Yeah. Veja só, a força de vontade se conecta com qualquer outro dedo da mão. Se eu tiver vontade, eu me relaciono com as pessoas. E a força de vontade, ela é muito relativizada pelas pessoas. Uma coisa é eu iniciar uma tarefa dentro da empresa, um novo projeto, eu estou encantado, estou feliz, eu estou com muita vontade. Quando isso cai na rotina, quando isso começa a ser chato, quando isso já não tem holofote, quando eu estou sozinho dentro da empresa num sábado à tarde... Deixou de ser novidade. Deixou de ser novidade, ou a carga já não tem uma compensação imediata, ou eu tenho muita força de vontade, eu acabo desistindo. A força de vontade, ela tem que ser mantida. E é interessante porque é um dedo extremamente forte. Eu faço uma brincadeira com as pessoas, digo, ele é baixinho, e todo baixinho é chato. Não, o baixinho ele é persistente e tem muita força de vontade. Ele quer fazer acontecer. E essa marca pessoal é o que faz a diferença. Por exemplo, eu participo de conselhos de administração. É o que faz a gente promover uma pessoa que não conhece absolutamente nada daquela área, mas que eu reconheço que ele é um profissional que tem vontade e que por conta dessa vontade vai superar qualquer tipo de obstáculo. E isso a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que de repente não entendem da área ou não são familiarizados com a área, mas chegam, aprendem muito rapidamente e conseguem se transformar em belos exemplos. E o reverso é verdadeiro. Pessoas extremamente capazes que por falta de força de vontade não conseguem ou se auto-enganam que não são capazes de aprender aquilo. Tá. O ser humano, quando ele está estimulado pela força de vontade, ele reconhece em si mesmo que ele é capaz. E na força de vontade a gente fala de um binômio muito interessante que é autoestima e insegurança. A autoestima é olhar no espelho e dizer, eu gosto do que eu vejo. Independente da imagem, mas eu gosto desse ser humano que está sendo construído a cada dia. Agora, a insegurança é quando eu acho que eu não vou dar conta da próxima atividade. Se você observar, é como uma gangorra. Quando a minha autoestima está baixa, a minha insegurança está alta. Está alta, exato. Então, significa o seguinte, é a grande dica para as pessoas. Se você está inseguro ao assumir alguma coisa dentro da empresa, você não deve ir para o manual tentar estudar. Você deve ir para o banheiro, olhar para o espelho e resolver essa parada. Com você mesmo. Com você mesmo. Então, o polegar seria a força de vontade. Força de vontade. Do lado dele você tem um indicador. Tá. Donato, você está numa reunião, eu pergunto, você está bem? Você levanta o polegar, porque a tua força de vontade diz, eu quero estar bem. Uhum. Quando eu quero, eu supero. Agora, quando você quer dar uma opinião, você levanta o dedo do conhecimento. Isso. O indicador é o dedo do conhecimento. Ele indica o caminho, por isso que ele é indicador. O conhecimento leva você a determinar aonde você quer chegar. Algumas pessoas, elas têm muita força de vontade, mas desdenham o conhecimento. E é o que eu chamo de esforçadinho. Se mata e às vezes até consegue, mas um resultado muito abaixo do que poderia. Tá. O outro lado é verdadeiro. Eu sou da academia e tem muita gente que usa o conhecimento para afastar as pessoas, inclusive para ser arrogante, para colocar o dedo no nariz e dizer que eu conheço mais que você. O conhecimento ele não pode servir para afastar, mas deve servir para aproximar as pessoas. O conhecimento é o irmão da força e vontade. E eu posso dividir esse conhecimento entre o tácito e o formal. O formal é aquilo que eu adquiro na academia, mas o tácito é o que eu adquiro na experiência. Tem gente que tem esse dedo do conhecimento fino, porque só aposta na experiência, e ele é frágil. Ou só aposta no conhecimento e desdenha quem tem experiência, é frágil também. Agora, o mais legal, Nonato, eu convido as pessoas que estão na rádio nos escutando agora, que juntem o polegar e o indicador e façam eles trabalharem juntos. E o resultado que você tem é maravilhoso. Exatamente. Você tem resultados, porque quem usa o conhecimento com a força e vontade, esse sim atinge resultado. E o outro? Os demais? Os demais. O terceiro é a resiliência. É o dedo mindinho, é o dedo mais fraco da sua mão. Mas um estudo que nós encontramos de uma universidade dos Estados Unidos mostra que 50% da força da sua mão se perde quando você perde esse dedo. O polegar e o indicador, a força e vontade e o conhecimento, são dedos da precisão. Por isso você escreve com esses dedos. Os outros 3 dedos da sua mão são os dedos da força. Por incrível que pareça, aquele dedo pequenininho da sua mão é o primeiro que você toca numa mala quando quer levantá-la. É o primeiro que você toca numa barra quando quer se pendurar. E esse dedo é importante para lembrar as pessoas que a gente tem que ter resiliência. O significado desse dedo é resiliência. Uma analogia que vem da física, que a capacidade de um corpo tem de receber pressão e sofrer uma deformação. Mas a hora que você retira a pressão, ele volta ao seu estado natural. Resiliência tem a ver com valores, Donato. Tem a ver com eu assumir e aceitar, suportar a pressão.
Nos últimos anos no Brasil, os profissionais viveram e descobriram a sua verdadeira resiliência. A resiliência, ela é determinada, ela é limitada muito mais de natureza psicológica pelo ser humano do que de natureza verdadeira. Uma pessoa diz, eu não suporto isso, até que suporta uma coisa muito pior. Aí ela descobre que a resiliência dela estava num limite muito baixo, imposta racionalmente e não descoberta a sua verdadeira limitação. Quando um profissional diz, eu quero crescer, e é aqui que é muito legal, eu quero crescer. Eu digo, então tá bom, eu tenho força e vontade, eu quero fazer isso e eu vou colocar, inclusive, frases que me dizem o que eu tenho que fazer para não perder a força e vontade. Tá. Mas o que eu tenho que conhecer? Tá, eu quero passar no vestibular. Ok, então eu vou estudar, mas o que eu vou suportar? Que resiliência eu vou ter? É tão louco isso, Nonato, para te dar uma analogia, que alguns clientes meus, o presidente mandou imprimir uma mão na sala e diz, eu resolvo qualquer problema quando você entrar na minha sala com esses dedos. Presidente, eu estou com um problema. Você quer resolver esse problema mesmo? Porque se você quisesse, talvez você já até tinha resolvido. Às vezes você não quer resolver e quer jogar para mim. Não, eu quero, presidente. Então você não conhece o suficiente. Você devia conhecer mais sobre essa situação. Agora, algum dos itens é mais importante que o outro? Não? Sim. Na verdade, eles são sinérgicos. Mas tem um que... porque imagino que o conjunto seja interessante. Sim. Mas um é mais importante que o outro, não? Eu acho que o mais importante realmente é a força e vontade, porque é a atitude atitudinal. Tá. Agora, do lado da resiliência tem a disciplina, o dedo anelar. Resiliência sem disciplina não serve para nada. Para os jovens, eu posso dizer o seguinte, Paris Saint-Germain e Barcelona, 28 de março de 2017. O Paris Saint-Germain podia perder de 5-0. Até o último minuto, o Barcelona lutou e fez um gol e ganhou. Para os mais antigos, Ayrton Senna, 1993, Grande Prêmio do Brasil, 5 das 6 marchas quebradas, ele vai até o final, porque ele tinha disciplina de não desistir. Tá. A juventude hoje está desistindo fácil, Nonato. E eles não têm, portanto, a disciplina de levar até o final, de cumprir as rotinas. Isso é fundamental no mundo corporativo. Então vamos lá. Força de vontade, disciplina. Disciplina é esse aqui. Tá. E já parou um dia no trânsito, Nonato, e você fecha alguém? Sim. E ele ergue qual dedo da sua mão? O médio. Médio, é. Isso significa planejamento. A pessoa só quis dizer para você, planeja a sua manobra. Só isso. Ele não quis falar nada além disso. Mas é chamado também o pai de todos. Tá. É o dedo central, o dedo que dá equilíbrio. E se você observar, o planejamento, ele precisa estar alicerçado com disciplina e resiliência de um lado, mas com muito conhecimento e força de vontade do outro. E o presidente fala isso. Você está suportando? Você está tendo disciplina? Eu estou. Então você errou o planejamento, vamos fazer o planejamento de novo. Você disse que tem um cliente teu que tem lá a mão, né? Para que os seus colaboradores observem. O método tem sido muito utilizado, tem dado bons resultados? Tem. E ele está sendo usado, por exemplo, hoje, num projeto piloto em 32 agências da Caixa Econômica Federal, em que os gerentes fazem essa matriz dos 5 dedos com a sua equipe, jogam na palma da mão qual é o problema que a gente quer. A gente quer melhorar a performance. E estabelecem o conjunto de ações que eles devem fazer para manter a força de vontade, para ter conhecimento, para ter resiliência, para ter disciplina e qual é o planejamento a atingir. Está sendo aplicado num grupo educacional com jovens do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Para um jovem colocar, nesse momento da vida dele, que ele tem o Facebook, a internet, toda essa confusão de ideias, foco no que ele quer, que pode ser passar no vestibular, viajar para Disney e conseguir um namorado. Empresas estão utilizando isso com equipes de vendas. E a gente desenvolveu um aplicativo gratuito chamado Stake Hand, que você coloca essas frases e programa quantas notificações por dia você quer receber no seu celular. É você lembrando você mesmo do que você se comprometeu. Pois é, esse é um ponto interessante, Luciano, porque o ser humano ele tem que estar sempre sendo lembrado, não é? Perfeito. Dificilmente essa nossa conversa que está ocorrendo aqui, ela será guardada para o resto da vida. Normalmente a gente tem que estar lembrando dela, tem que estar se cobrando, e isso em todas as atividades, né? Então é natural que você tenha essa necessidade de estar sempre se reavaliando? É um fenômeno neurocientífico chamado poda neural. Tá. Para que as pessoas entendam, basicamente é o seguinte, eu tenho um escritório, tenho uma secretária e digo para minha secretária, deixa essa caneta em cima da minha mesa que eu quero todo dia ela ali. Mas ela percebe que todos os dias eu vou lá e não mexo na caneta. E ela tira a caneta da mesa e eu não usei. Daqui a pouco essa caneta está no armário, eu não pedi, daqui a pouco é jogada fora. Isso acontece nos nossos neurônios, nas sinapses. Quando a gente adquire conhecimento, a gente gera uma sinapse. Se essa sinapse, num primeiro momento, é o efeito dessa entrevista. As pessoas no rádio, no trânsito, em casa, na internet,
elas começam a refletir sobre o que nós estamos falando e um termo da rádio vai reverberar, vai aumentar, vai ecoar esse conhecimento. Agora, se esse conhecimento ele ficar não sendo usado, ele vai ser como o exemplo da caneta. O teu cérebro vai fazer o que é chamada de poda neural. Ele vai descartar essa. Deixa de lado. Exato. Então você tem que ter essa recorrência para manter firme e forte essa sinapse. Agora, digamos que eu tenha consciência disso, desse método. Eu consigo me encaixar num cenário empresarial que não tenha? Ou seja, eu tenho lá a consciência desse meu plano pessoal, para a minha vida, para o meu dia a dia, mas na minha empresa eu não tenho. Eu consigo me encaixar nesse cenário empresarial? E o contrário também, ou seja, as companhias conseguem buscar uma integração com um colaborador que porventura não conheça esse método? Esse método ele roda para vários problemas. Então vamos imaginar, se eu entendi a tua pergunta, que eu sou um profissional e eu estou entrando numa empresa que eu não tenho uma adequação à cultura dela. Exato. O problema na palma da minha mão é como que eu vou conseguir conviver nessa empresa porque eu preciso desse emprego. Eu tenho que ter muita força e vontade para respeitar o olhar do outro. Eu tenho que ter muita força e vontade para não perder a minha essência. Eu tenho que buscar conhecimento sobre como é que essa empresa pensa e age. Eu tenho que ter resiliência para suportar o jeito deles e não querer impor o meu jeito. Eu tenho que ter disciplina para poder seguir a filosofia, os mandamentos dessa empresa. E eu tenho que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo para eu me adequar e saber se eu devo ou não ficar lá, se eu serei feliz lá ou não. A matriz vai servir para qualquer tipo de situação. Desde uma situação simples a uma situação complexa, eu te digo, com esses 5 pilares que centralizam ao final no planejamento, a pessoa consegue despressurizar a insegurança. Ela melhora a autoestima porque ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para vencer aquele desafio. Tá, e o mesmo vale para o gestor, por exemplo. O gestor que, porventura, tenha conhecimento do método ao trabalhar com os seus colaboradores. O método no livro é muito legal porque a gente desenvolveu um canvas, uma mão, e as pessoas estão trabalhando em ambientes colaborativos com a metodologia do Design Thinking. Então você joga um problema na palma da mão. Eu tenho recebido, toda semana eu recebo materiais de pessoas que no Brasil inteiro estão aplicando isso. Então eles dizem assim, olha, nós colocamos que um problema nosso era a falta de coleguismo dentro da empresa. Tá. Então agora nós vamos colocar o que realmente nós queremos e o que nós não vamos permitir que nos baixe a força e vontade de continuar. Por exemplo, dentro da equipe alguém fez alguma... O termo hoje, sacanagem, é um neologismo, que significa troça, boicote, tocaia. Alguém violou aquele código de conduta que a gente fez. Eu tenho que ter força e vontade para não me deixar seduzir e derrubar o processo. Eu tenho que conhecer mais o porquê que a gente não tem harmonia e quais são os elementos que nos impedem de ter harmonia. Eu tenho que ter resiliência para suportar o jeito do outro, porque afinal de contas a harmonia é quando eu cedo. Logo eu tenho que ter disciplina para ceder até um limite, senão eu me deformo, eu perco a minha personalidade. E eu tenho que ter toda essa equipe motivada para dizer o seguinte, quais são os ganhos que a gente vai ter de imediato, nos próximos 30 dias, como é que a gente vai medir isso nos próximos 90, e qual é o objetivo dentro de 6 meses, 1 ano, eu determino o prazo. E eu faceto, eu divido esse planejamento, aproveitando as falanges da mão, do dedo, em 3 grandes tópicos. Tudo isso é interessantíssimo porque depois que você faz, a pessoa fixa isso na memória e ela recorre todos os dias na mão e ela tem um elemento de recorrência de todos aqueles conceitos. Pensar nessas competências é cada vez mais necessário e algo inevitável no atual cenário corporativo, Luciano? Sim, porque o cenário atual corporativo, ele literalmente recebe uma chuva de asteroides chamadas novas metodologias. Tá. E todo mundo está desesperado para aplicar todas essas metodologias sem pensar. Hoje o que é necessário é você ter fluidez dentro das empresas. As empresas nos últimos anos diminuíram os quadros, tiveram que fazer mais com menos e principalmente tiveram que eliminar tudo aquilo que não agrega valor, não gera resultado. Se eliminou muitas coisas que são consideradas parasitárias, coisas literalmente secundárias e que enquanto eu tinha recurso, enquanto eu tinha gente, eu valorizava demais. Hoje, menos é mais, foco é importante. Então, quando uma empresa tem hoje recurso escasso, a equipe que está multitarefa, que tem que fazer muitas coisas, aquele profissional que tinha um auxiliar que trabalha sozinho, quando você leva ele e diz, olha, concentra nisso.
Os nossos problemas estão colocados em 4 matrizes. Uma para levantar faturamento, eu tenho uma outra para melhorar a rentabilidade, outra para reduzir custo e não sei o que lá. Aham. Pronto, 4 matrizes nos mesmos pilares, ele faz a sinergia entre elas e ele não precisa de mais nada. Agora, mesmo com isso, nós temos hoje um mundo que, como você disse, lá atrás, no início da nossa conversa, as pessoas pedem muitas coisas ao mesmo tempo agora. É possível eu conseguir focar naquilo que é mais importante, mesmo tendo uma demanda muito grande. E aí eu estou já falando não com o gestor, mas sim com o colaborador da empresa. Ah, mas eu sou muito assodada, as pessoas pedem muita coisa, tem muito para fazer em pouco tempo. Como é que eu vou focar naquilo que é mais importante? Como é que eu descubro isso? Olha só, quando você desenvolve nesse método, a obrigação, o primeiro passo do método é você definir o que realmente você quer resolver. O que é relevante? O que é relevante. Tá. Automaticamente você define o que é prioritário e o que é secundário. Se você observar, uma pessoa começa o dia e ao final do dia, trabalhando feito uma louca, tem a sensação de que fez muito e não fez nada. Isso. Por falta de foco. Às vezes leva para casa o trabalho. E leva o que era importante e fez o que era urgente. Então, o que é necessário que a pessoa faça? Que ela saiba eleger a cada minuto o que ela deve deixar em segundo plano. O grande problema, Nonato... Sabe o que? Eu não vou lembrar quem agora, mas tinha alguém que dizia que não existem prioridades, existe prioridade. Não são várias, você tem uma. O que a gente pode colocar... Isso é uma definição mais conceitual, mas o que você está colocando é o seguinte... O que o ser humano faz? Eu tenho uma lista de 10 tarefas. Uhum. Se eu disser que tem prioridade, eu estou enxergando uma e descartando as demais. E não é isso que a gente faz. Uhum. A gente estabelece uma sequência de prioridade. Uhum. Então, ao terminar a primeira, eu já sei o que eu devo fazer para o segundo e para o terceiro e assim por diante. Exato. O que acaba acontecendo é que quando eu fiz essa lista no começo do dia, aliás, eu não consegui dormir de noite. Fiz uma lista de tudo que eu vou, dos fantasmas que me assolam, e amanhã eu vou chegar na empresa e vou arrebentar, vou acabar com tudo isso. Eu nem bem entro dentro da empresa, abro o e-mail, chega um WhatsApp, eu recebo uma ligação, vem alguém falar comigo e eu não fiz a lista e incrementei a lista. O processo, e isso é a neurociência, é eu levar para as pessoas o seguinte: vamos eleger com método quais são os problemas realmente prioritários ou primários. E os secundários, eles só entram no escopo quando realmente você vai ter tempo de fazer. É mais ou menos assim. Eu tenho que entregar esse relatório para o meu presidente hoje. Mas alguém me ligou e me pediu alguma coisa, uma informação por telefone. Eu não posso. Isso é disciplina. Isso é manter o foco no que você tem que fazer. Quando eu não tenho disciplina, eu abandono o relatório do presidente para atender um colega que está me perguntando qual é onde que tem copo para café na empresa. Isso é falta de foco, falta de conhecer o que é relevante, falta de planejamento, falta de disciplina. Muito bem. No Mundo Corporativo de hoje, nós conversamos com o Luciano Salamacha, professor, doutor em administração e consultor empresarial. O Luciano lançou esse livro aqui, o Stake Hand. Stake Hand, 5 passos para solucionar problemas do dia a dia. Luciano, muito obrigado pela presença aqui conosco em mais um Mundo Corporativo da CBN e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e termino a entrevista te cumprimentando com a minha matriz. Muito obrigado. Obrigado, Nath. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo da CBN. Semana que vem tem mais. Até lá.